Fala, galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Thiaguinho, Thiago Scorsa. Se você não conhece o canal, dá uma olhadinha lá no YouTube, Thiago Scorsa. Lá no canal tem as resoluções das questões de química dos principais vestibulares do país aí, beleza? Dá uma olhadinha lá, você vai gostar. Eu faço vídeos, né, resolvendo todas as questões de química dos vestibulares aí, tá bom? Para esclarecer todas as dúvidas. Espero que vocês gostem. E hoje nós vamos resolver a FAMERP 2022, tá? Prova do primeiro dia, conhecimentos gerais. Gente, fiquem atentos não à alternativa, mas o que está escrito, né, na alternativa, porque tem várias versões de prova aí e as alternativas invertem, tá bom? Vou trabalhar com peguei a versão 3. Então vamos lá, galera. Sejam bem-vindos. Que Deus nos abençoe mais um dia. Aí, questão 51. Os modelos atômicos elaborados ao longo do tempo buscavam explicar fenômenos naturais, alguns dos quais reproduzidos experimentalmente. O modelo atômico proposto por Dalton em 1803, apesar de não explicar muitos dos fenômenos observados na época, contribuiu com a consolidação da... Então, o que o Dalton falava? Átomo, esfera maciça, indivisível, esfera maciça e homogênea, indivisível, indestrutível. Então, ele falava que o átomo é uma esfera maciça, indivisível, indestrutível. Então, ele contribuiu muito, gente, para a lei da conservação das massas. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, olha que interessante, né? Se ele falava que o Dalton é uma esfera maciça, indivisível, indestrutível, então, o que acontece? Numa reação química, nenhum átomo aparece, nenhum átomo desaparece. O que ocorre é apenas um rearranjo dos átomos. Então, ele contribuiu para a lei da conservação das massas. Ó, uma molécula de nitrogênio, 3 moléculas de gás hidrogênio. Olha lá. Formando 2 moléculas de amônia. Amônia, um N e 3 Hzinhos. Ó. O número total de átomos dos reagentes é igual ao número total de átomos dos produtos. Lei da conservação das massas. Muita gente pode ter ficado em dúvida em lei da ação das massas, né? Isso daqui é lei de Goldberg-Waage, que a gente trabalha na parte de cinética química, não tem nada a ver com Dalton. Tá bom? Vamos lá, galerinha? Próxima questão. 52, uma questão de estequiometria. Acefato é o nome de um inseticida de forma molecular, tá aí. C4H10NO3PS, massa molar 183. Não precisava nem calcular a massa molar, ele já deu. Indicado para a aplicação em culturas de algodão e soja e feijão. A formulação recomendada para o uso é de 0,75 a 1 kg, dissolvidos em 300 até 400 litros de água. Então, você vai pegar de 0,75 a 1 kg e dissolver de 300 até 400. Depende, se quiser mais forte, mais concentrado, ou menos concentrado, mais água, menos água. Assim, a concentração em mol por litro, ó, segredinho, galera, da solução mais diluída. O que é a solução mais diluída? Solução mais fraca, ou seja, de menor concentração. Como que você consegue obter uma solução de menor concentração? Menos soluto, mais solvente. É uma solução mais diluída. Você vai preparar um suco, você põe um saquinho de Tang, um copo, certo? E bastante água, 2 litros de água. Você vai ter uma solução muito fraca, ou seja, uma solução mais diluída. Pouco soluto, muito solvente. Então, o que seria a solução mais diluída? A solução de menor concentração. Como que você obtém uma solução de menor concentração? Menos soluto, ou seja, de 0,75 a 1 kg de soluto, qual que é a mais diluída? Vou pegar menos soluto.
Vou pegar 0,75 quilogramas de soluto. E vou dissolver numa quantidade muito grande de água. Varia de 300 a 400. A solução mais diluída, vou usar menos soluto e mais solvente. Então, vou ter 0,75 de soluto em 400 litros de água. O aluno tinha que ter esse peguinho da questão aí, tá bom? Então, a solução mais diluída seria uma solução com menos soluto e mais solvente, ou seja, 0,75 quilogramas de soluto em 400 litros de água. Só que ele quer saber a concentração em mol por litro. Então, você tem 0,75 quilos por 400 litros. Como ele quer saber a concentração em mol por litro, depois eu transformo em mol. Primeiro eu vou achar a concentração por litro. Então, quantos quilos X eu teria em 1 litro? Vamos ver a concentração em quilogramas por litro. Quantos quilos em 1 litro? Então, deu 1,875 vezes 10 a menos 3 quilo. Transformando para grama, você multiplica por 1.000, então vai esse 10 a menos 3. Quando você multiplica por 1.000 para transformar em grama, vai acabar cancelando. Então, você fica com o valor de 1,875 gramas. Ou seja, a concentração é 1,875 gramas por litro. Só que ele quer saber em mol. Então, vamos transformar essa massa em mol. Então, qual é o valor em mol de 1,875 gramas? Ele falou que a massa molar, ou seja, a massa de 1 mol, ele falou no enunciado que é 183. Isso vai dar aproximadamente 0,01, ou seja, concentração 0,01 mol por litro. Alternativa B. Questãozinha bem legal, galera. Não tinha muitas dificuldades, só esse peguinho de saber qual é a solução mais diluída. É aquela que você vai colocar menos soluto e mais solvente. Beleza? Vamos lá, próxima questão. 53, uma questãozinha que, né, um conteúdo que é muito trabalhado nos vestibulares, que são forças intermoleculares. O ponto de ebulição da substância está relacionado com o tipo de interação entre suas moléculas e com a massa molecular. O quadro apresenta substâncias com massas moleculares próximas. Se as massas moleculares são próximas, nem vou usar esse critério para determinar qual tem maior ponto de ebulição. Né? Porque quando você tem... Né? Vamos lá, então. O ponto de ebulição está ligado com o quê? As moléculas estão próximas, no estado líquido. Como que elas estão próximas? Através das forças intermoleculares. Quando você quebra essas forças de atração, as moléculas se separam e a substância passa para o estado gasoso. Então, o ponto de ebulição está ligado diretamente com o tipo de força intermolecular. Quanto mais intensas forem as forças intermoleculares, maior será o ponto de ebulição. Aí, para moléculas com o mesmo tipo de força intermolecular, o critério de desempate é a massa molar. Quanto maior a massa molar, maior o ponto de ebulição. Mas aqui eu nem vou usar o critério da massa molar, porque ele falou que são massas molares próximas, ou seja, muito próximas. Então, não vou levar isso em consideração. Massas molares muito próximas. Então, o critério aqui é o tipo de força intermolecular. Bom, vamos só lembrar o seguinte. A força intermolecular mais fraquinha é chamada força de polo induzido. Ou, né, a gente chama de forças de London. Esse tipo de força ocorre entre moléculas apolares. Depois a gente tem uma força, que é um pouquinho mais forte, que é chamada força de polo permanente, ou também chamada de força de polo, que ocorre entre moléculas polares. Depois, nós temos as forças mais intensas, que são as pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio, que ocorre também entre moléculas polares. Mas, para ter ponte de hidrogênio, tem que ser molécula polar e temos que ter H ligado à fonte. Então, moléculas que têm pontos de hidrogênio, as moléculas de hidrogênio são mais intensas. Então, essas forças são mais intensas,
Então, as moléculas estão mais fortemente atraídas. Então, é mais difícil separá-las, mais eu tenho que aquecer, maior será o ponto de ebulição. Então, ele pede para colocar em ordem crescente. Bom, se você analisar as quatro, o butano é um composto formado só por carbono e hidrogênio. Ou seja, ele é um hidrocarboneto. E aí, quem já assistiu uma aula de força, todo mundo deve saber que os hidrocarbonetos, o butano, hidrocarboneto, todos os hidrocarbonetos são apolares. Por isso que a gente fala nessa aula, nessa matéria, a gente fala por isso que petróleo não mistura com água. Porque água é polar, petróleo é apolar. Polar com apolar não são miscíveis. Então, se a água é polar, porque tem H ligada a O, gosto de hidrogênio, petróleo não mistura, então petróleo é apolar. Então, os derivados de petróleo também não se misturam com água, gasolina, querosene, óleo. Então, petróleo, né, o butano, é apolar, tipo de força entre suas moléculas, FDI. Se você analisar as demais substâncias, ó, o álcool tem OH, a butanona tem dupla O, o ácido butanoico tem C dupla OH, então são substâncias polares, porque já não são hidrocarbonetos. Então já são substâncias polares. As outras três são substâncias polares. Se as outras três são substâncias polares, são forças intermoleculares mais intensas. Então, o butano, que é apolar, força de polo induzida é a mais fraquinha. Então, o butano tem que ter o menor ponto de ebulição. Porque as moléculas estão atraídas por força de polo induzido, que é uma força fraquinha. Logo que você começa a aquecer, essas forças são fraquinhas, elas se rompem, a substância passa para o estado gasoso. Então, o que tem que ter ponto de ebulição menor é o butano. Então, já tira a letra A, letra B, letra D. Ó. Bom, depois, entre a butanona, butan 1-ol e ácido butanoico, se você observar, são três substâncias polares, né? Porque não são hidrocarbonetos, não é apolar. Se não é hidrocarboneto, já sei que é polar. Beleza. Para as moléculas polares, o tipo de força pode ser dipolo permanente ou ponto de hidrogênio. O que você vai analisar? Se tem ponto de hidrogênio, se tem H ligado a FON. Se tiver, morreu. Se não tiver H ligado a FON e a molécula for polar, o tipo de força pode ser dipolo ou dipolo permanente. Então, se você observar, o butan 1-ol, olha lá, tem H ligado a O, pontes de hidrogênio. Se você analisar o ácido butanoico, H ligado a O, pontes de hidrogênio. Esses dois têm ponte de hidrogênio. Agora, se você analisar, galerinha, a butanona, olha que interessante, ela é polar, mas ela não tem H ligado a O, tem C ligado a O, não é H ligado a O. Ou seja, a butanona não tem H ligado a F, nem O, nem N. E se ela é polar e não tem H ligado a FON, então o tipo de força só pode ser FDP. Então, a FDP é um pouquinho mais forte que a FDI. Então, a butanona é FDP, butan 1-ol e ácido butanoico, pontos de hidrogênio. Então, de FDP e ponto de hidrogênio, a FDP é um pouquinho mais fraca. Então, a butanona tem que ter um ponto de ebulição menor, né, do que o butan 1-ol e o ácido butanoico. Então, primeiro vem o butano, que é FDI, depois vem a butanona, que é FDP. Então, só pode ser a segunda. A butanona só pode ser a letra C. Já matou. As duas que têm ponto de ebulição maior é o butan 1-ol e o ácido butanoico. Se você comparar um álcool com ácido carboxílico de massas molares próximas, o ácido carboxílico, por ter mais um oxigênio, né? Porque o álcool tem OH. O ácido carboxílico tem C dupla O e OH. Então, ele tem um oxigênio a mais, que é o dupla O. Então, a molécula é mais polar. Então, as pontes de hidrogênio são mais intensas. Vai fazer mais pontes de hidrogênio. Tá bom? O ácido carboxílico. Então, se você comparar um álcool com um ácido carboxílico de massas molares próximas, pode anotar, o ácido carboxílico sempre vai ter ponto de ebulição maior. Tá bom? Por isso que o último aí é o ácido butanoico. Belezinha, galera? Fica a dica aí. Questãozinha bem legal. Vamos lá. 54. O fenômeno da condutividade elétrica de soluções foi explorado pelo químico
Arrhenius em sua tese de doutorado em 1964, intitulada Pesquisas sobre a Condutividade Galvânica. Segundo Arrhenius, para que uma substância seja condutora de eletricidade em meio aquoso, deve ser capaz de se dissolver e liberar, ou produzir cargas elétricas. Ou seja, em outras palavras, para conduzir eletricidade, a gente fala nas aulas que tem que ter o quê? Íons livres. Esse íon, ele pode ter sido, né? O íon pode já existir, mas a água separa esses íons, então é um processo chamado de dissociação, é quando você já tem um íon, tipo NaCl. Você já tem o íon, mas eles estão muito compactados, está no estado sólido. Então, se você jogar em água, a água separa esses íons. Então, vai conduzir corrente elétrica. Processo de separação de íons que já existem. Então, os íons já existem, mas não estão livres, não tem movimentação. Quando você joga em água, a água separa. Aí você vai ter a condutividade elétrica. Isso se chama dissociação, separação de íons já existentes. Ou você pode ter um processo chamado ionização. O que é ionização? Para compostos covalentes, né, compostos moleculares, onde você tem ligação covalente. O íon aqui não existe, porque o H está compartilhando elétrons com o Cl. Quando você joga em água, a água não vai separar os íons, ela vai formar, porque o íon não existe. Então, quando você joga em água, ela quebra a ligação e ocorre a formação dos íons. Isso é chamado de ionização, formação de íons. Então, dissociação é a separação dos íons já existentes. Ionização é a formação de um íon que não existia. Bom, vamos lembrar. O que você tem que lembrar dessa aula, galera? Ele quer saber. Esse comportamento, né, de conduzir corrente elétrica é observado nas substâncias. O que você tinha que saber? Se o composto é iônico. O que é um composto iônico? Formado por íons. Ligação de metal com a metal, ligação iônica. Então, o que acontece? Se você pegar, por exemplo, olhem as substâncias, por exemplo, C6, H12O6. É composto iônico? Não, por quê? Não tem metal. Carbono é ametal, hidrogênio está na família 1A, mas não é metal, né, exceção. Oxigênio não é metal. Né? Você tem o auxílio da tabela periódica aí, na prova. Então, se não é metal, o composto é um composto covalente, né? Um composto molecular. Tem diferença de composto covalente e molecular, mas não vou entrar em detalhes agora, tá bom? Se tiver, por exemplo, vamos pegar o AgNO3, prata, metal. Se tiver metal, você já sabe que é composto iônico. Bom, os compostos iônicos, o que acontece? Ele está falando lá em meio aquoso. Então, os compostos iônicos, eles são sólidos à temperatura ambiente, então eles não conduzem corrente elétrica. Mas, em meio aquoso, os compostos iônicos sofrem dissociação, liberando os íons. Então, todo composto iônico que tem metal conduz corrente elétrica e vai produzir íons em meio aquoso. E se for um composto que não é iônico, por exemplo, C6H12O6, aí, meu amigo, os compostos moleculares não conduzem corrente elétrica, nem no estado sólido, nem líquido, nem gasoso, nem aquoso. De nenhum jeito, com exceção dos ácidos. Então, se o composto for um composto molecular, formado só por ametais, o que você vai ver? Se ele é um ácido, se ele começa com H. Se ele começar com H, ele vai conduzir se estiver em meio aquoso, porque os ácidos liberam H+. Tá bom? Então, vamos lá. Então, o que você tinha que analisar? Ele quer saber qual é a alternativa onde tem substâncias que conduzem corrente elétrica. São os compostos iônicos, tipo NaCl, AgNO3, LOH, KCl, compostos que têm metal, Na, família 1A, prata, lítio, família 1A, potássio, família 1A. Compostos que têm ligação iônica, que têm o que? Ligação de metal com a metal. Ou também os ácidos, HCl, H2SO4, HNO3 e assim por diante. Então, a letra A,
O que acontece? Primeiro, você tem aqui um CH3COOH, que é um ácido carboxílico, então em meio aquoso, né? Um ácido carboxílico é esse daqui, ó. Ele é um ácido orgânico, né? Tem carbono, é um ácido orgânico, C duplo H, então ele libera o H+, conduz em meio aquoso. Conduz bem pouquinho, mas conduz, porque vai liberar íons, pouquinho, porque é ácido fraquinho, mas libera. Mas esse composto aqui, gente, ó, CH3CHO, cuidado, não é COH, é CHO. CHO significa C dupla OH. Isso daqui é um aldeído, é um composto orgânico, é um composto molecular e não é ácido. Então não conduz corrente elétrica de nenhum jeito. Tá bom? A letra B é um álcool, tem OH, não tem metal, não é composto iônico, não é ácido também, não conduz de nenhum jeito. Então, a letra C, ó, tem OH, não conduz. Olha, a alternativa correta é a letra D. KCl, o K da família 1A, composto iônico, ligação iônica, libera íons em solução aquosa. HNO3 é um ácido, ioniza, libera H+ em água, conduz. LiOH, Li, família 1A, metal, ligação iônica. Então, tá aqui a alternativa D. Tinha que saber conhecimento de compostos iônicos, tinha que saber que composto iônico, ligação iônica, que os compostos iônicos conduzem corrente elétrica em meio aquoso. E os ácidos, que são os únicos compostos moleculares, mas que conduzem em solução aquosa. Beleza, galerinha? Vamos lá. Questão 55. Quando o ferro metálico é mergulhado em uma solução de ácido clorídrico, ocorre a seguinte reação. Então, daí da equaçãozinha balanceada, ó, 1 mol de ferro, 2 mol de HCl, formando 1 mol de FeCl2 e 1 mol de H2. E ΔH menos. Né? ΔH negativo, menos 88. Significa que a reação é exotérmica. Então, você pode escrever ΔH menos 88, ou pode escrever que na reação são liberados 88 kJ. Considerando o volume molar dos gases igual a 25 litros por mol, e que o experimento realizado a temperatura ambiente foram liberados 7,04 kJ de energia, o volume de gás hidrogênio produzido nesse experimento foi de... Então, ele quer saber o volume de gás hidrogênio produzido com essa energia. Então, está relacionando o hidrogênio com a entalpia. Então, vamos lá. Hidrogênio. Olhando a equação, para cada 1 mol de hidrogênio produzido, são liberados 88 kJ. Então, eu não coloquei o menos aqui, porque eu não gosto, na regra de texto, causando um sinal negativo. Então, ó, eu escrevo a palavra liberados. Então, para cada 1 mol, são liberados 88. Na reação, foram liberados 7,04. Opa, coloquei 7,05, 7,04. Para liberar 7,04 kJ, qual é o valor em mol de hidrogênio produzido? X. Então, olhando a equação, para cada 1 mol, são liberados 88. Só que na reação foram liberados apenas 7,4. Para liberar 7,4, quantos mol de hidrogênio produziu? X. X dá 0,08 mol. Descobrimos a quantidade em mol. Só que ele quer saber o volume. Então, essa quantidade em mol, 0,08, corresponde a quantos litros? X. Ele falou que o volume molar, olha lá, é 25 litros por mol. Ou seja, nessas condições do experimento, cada 1 mol de gás ocupa um volume de 25 litros. Então, cada 1 mol, 25 litros. Como foi produzido 0,08 mol, isso corresponde a X, que dá 2 litros. Alternativa A. Beleza? Bem tranquila essa questão, galera. Vamos lá. Questão 56, uma questão de cinética. Segundo a teoria das colisões, para que uma reação ocorra, é necessário que as moléculas dos reagentes colidam umas com as outras, com orientação espacial adequada e energia mínima. Assim, qualquer alteração no meio reacional que interfira nesses dois fatores modifica a velocidade da reação. A figura mostra o sistema reacional gasoso 1, submetido a modificações que proporcionaram os sistemas 2 e 3.
No primeiro, sistema 1, você tinha 2 gases. O gás alaranjado, 3 moléculas dele, e o gás roxinho, que são 3 moléculas também. Esse gás, esses gases, né, estão submetidos a uma certa temperatura, uma certa pressão. Beleza. Considerando que as moléculas existentes nesse sistema reagem entre si, as relações entre as velocidades V das reações dos sistemas 1 e 2 e dos sistemas 1 e 3 são... Então, ele vai comparar a velocidade do sistema 1 com o 3. Gente, o que aconteceu? O número de moléculas aqui no sistema 1 e no sistema 2, o número de moléculas é igual. São 3 moléculas vermelhas e 3 roxas. No sistema 2 também, 3 vermelhas e 3 roxas. 3 moléculas vermelhas e 3 roxas. Então, a concentração é a mesma. O que mudou do 1 para o 2? O êmbolo. Aqui no sistema 2, o êmbolo está numa altura menor. Ou seja, empurrar esse êmbolo mais para baixo. Ou seja, aumentar a pressão, empurrar o êmbolo. Ou seja, quando você aumenta a pressão, você diminui o espaço entre as partículas. Pode ver, o espaço entre as moléculas gasosas no sistema 1 é grande. No sistema 2, o espaço vazio entre as moléculas é menor. Então, o que acontece? Quando você aumenta a pressão, você diminui o espaço entre as partículas. Diminuindo o espaço entre as partículas, você vai ter mais colisões. Tendo mais colisões, a reação vai ser mais rápida, porque a velocidade depende do número de colisões. Quanto mais colisões, mais rápida a reação. Então, o sistema 2 aumentou a pressão, diminuiu o espaço entre as partículas. Ou seja, vai ter mais colisões, a reação vai ser mais rápida. Então, a velocidade do sistema 2, a velocidade da reação, vai ser maior que no sistema 1. Então, a alternativa A está fora. A alternativa B pode ser, ó, V2 é maior que V1. Pode ser a letra bola. A letra C está fora. A letra E também está fora. Ele fala que V2 é menor que V1. Não, a velocidade 2 é maior. Falso. Depois, galerinha, ele compara o sistema 1 com o sistema 3. Olha, fica bem nítido aqui que do sistema 1 para o sistema 3, olha o que acontece. No sistema 1, você tinha 3 moléculas alaranjadas. Aqui no sistema 3 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais que o dobro de moléculas. Com as roxas também. Então, o sistema 3 ele está mais concentrado. Mais moléculas gasosas, mais moléculas se colidindo, né? Mais rápida a reação. Pensa, um carrinho de tromba-tromba, né? Num parque de diversões, quanto mais carrinhos tiver, mais colisões, mais rápida a reação. Então, o sistema 3, né, ele é mais concentrado, tem mais partículas gasosas se colidindo. Quanto mais colisões, mais moléculas, mais colisões, mais rápida a reação. Então, a velocidade do sistema 3 é maior que do 1, alternativa D. Uma questão bem tranquila, galera, de cinética, beleza? Vamos lá. 57. O hipocloreto de sódio apresenta propriedades bactericidas por promover a oxidação de proteínas, lipídios e carboidratos existentes nas células bacterianas. A equação mostra a reação entre a glicina e o hipoclorito. Essa reação verifica-se que o átomo de carbono e o carbono e esse carinha aí é um carboidrato, aminoácido, ácido graxo. Pô, olha esse composto, esse átomo de carbono ó, esse composto orgânico ele tem a função ácido carboxílico e função amina. Tem a função amina e ácido carboxílico, ou seja, trata-se de um aminoácido. Amino, função amina, ácido, função ácido carboxílico. Já tira de cara a letra A, letra C e letra E. Então, trata-se de um aminoácido. Que o átomo de carbono do aminoácido glicina é
pelo I hipoclorito. É o quê? Oxidado ou reduzido? E aí? O átomo de carbono do aminoácido glicina. Vamos ver? Se você comparar ele antes, né, esse aminoácido antes e depois, esse C duplo OH, ele se mantém. O que muda é esse carbono aqui, galera, ó. Os ligantes desse carbono aqui, ó. Aqui, ele tinha 2 Hs e o NH2. No final, o NH2 continua, então não vou levar em consideração. Vou levar em consideração os ligantes, ó. H, H. Mas mudou aqui, ó. Em cima era um H, entrou um cloro. Então, o NOx desse carbono vai ser alterado. Então, vamos ver o que aconteceu com o NOx desse carbono. Ó, lembra da escala de eletronegatividade? Fom, cloro, Brisk, pH. Nessa ligação, ó, carbono e hidrogênio, o carbono é mais eletronegativo, então ele ganha o elétron do H. Então, ele adquire NOx menos 1, né? Quem ganha elétron fica negativo. Nessa outra ligação, o carbono ganha de novo, menos 1 de novo. Agora, nessa ligação carbono com N, quem ganha é o N. Então, o N ganha, fica menos 1. O carbono perde, fica mais 1. Então, se você somar mais 1, menos 1, menos 1, menos 1 com mais 1 cancela. Ó, o NOx do carbono aqui é menos 1. E lá no produto, quando entrou o cloro, ó, carbono com H, o carbono ganha. Ele é menos 1. Agora, carbono com cloro, olha na escala. O cloro, ele é mais eletronegativo que o carbono. Então, nessa ligação, o cloro ganha o elétron do carbono. Ele é menos 1. O NOx do carbono é mais 1. Na ligação carbono com N, o N é mais eletronegativo. O N ganha, fica menos 1, o carbono perde mais 1. Ó, mais 1 com menos 1 cancela, o NOx do carbono aqui é mais 1. Então, percebam o seguinte, que o NOx do carbono foi de menos 1 para mais 1. O que o carbono sofreu? Uma oxidação. Então, o carbono foi oxidado. Beleza? Então, ele foi oxidado, então só pode ser a alternativa B. Mas, vamos lá. Aí ele continua. Então, oxidado pelo íon hipoclorito. E o átomo de cloro tem seu número de oxidação alterado de. Então, o cloro, ó, no Cl- é um íon. Então, quando você tem um íon, né, uma espécie com carga elétrica, que é o Cl-, como você tem um íon, a soma do NOx deve ser igual à carga do íon. Então, a soma do NOx, do cloro e do O tem que ser menos 1. O oxigênio, do lado direito, né, elementos da família 6A do lado direito da fórmula, tem NOx menos 2. Então, que número somado com menos 2 dá menos 1? Mais 1. Então, o NOx do cloro, aqui no reagente, mais 1. E no produto? Essa ligação carbono com cloro, o cloro é mais eletronegativo, ele ganha. Então, ele tem NOx menos 1. Então, olha lá, o NOx do cloro foi de mais 1 para menos 1. Olha lá, de mais 1 para menos 1. Alternativa B de bola. Se você soubesse só o NOx do cloro, também já daria certo. Por quê? O que o cloro sofreu, galera? O cloro sofreu redução, né? Ele foi de mais 1 para menos 1. Se ele sofreu redução, ele vai fazer o carbono da glicina, ó. Se eu sofro redução, eu faço alguém oxidar, eu sou agente oxidante. Então, se o cloro sofre redução, ele faz o carbono da glicina oxidar. Por isso que o carbono da glicina é oxidado. Mas eu quis mostrar para vocês calculando o NOx, para vocês entenderem certinho. Tá bom? Questãozinha bem legal aí de NOx. Alternativa B de bola. Vamos lá. 58. O flúor é um radioisótopo utilizado no diagnóstico de câncer, com meia-vida igual a 110 minutos.
produzida a partir da reação entre núcleos de neônio e isótopo X, conforme a equação a seguir. Então, ele te deu lá, neônio, número atômico 10 em massa 20, reagindo com uma substância X, que eu não sei qual é, né, a partícula X, formando o flúor, 9,18, mais a partícula alfa, mais 2,4. Ele quer saber quem é o isótopo X. Pera aí, gente. Numa reação nuclear, você usa a lei da conservação das massas. Soma das massas reagentes igual a soma das massas produtos. Então, se você somar os produtos, as massas, ó, 18 mais 4, né, tudo que está à direita da seta, né, a soma das massas à esquerda é igual a soma da massa à direita. 18 mais 4, 22. Então, se eu somar, o neônio tem massa 20. Então, esse elemento, essa partícula X aqui, ela tem que ter massa 2. Para a soma também dar 22, porque tudo se transforma. Bom, agora, vamos ver na equação nuclear, né? Há uma conservação da massa e há uma conservação das cargas também. Então, lá embaixo nós vamos fazer a mesma coisa. Olha o flúor, 9, partícula alfa mais 2. Se você somar aqui, 9 mais 2 dá um total de 11. Então, nos reagentes, a soma tem que dar 11. O neônio tem 10. Que número somado com 10 vai dar 11? Mais 1. Então, essa partícula X mais 1, 2. Beleza? E aí? Se tem o número atômico 1, galera, só pode ser um isótopo do hidrogênio. Aí o aluno teria que lembrar que o hidrogênio de massa 1 é o hidrogênio comum. O hidrogênio, né, porque o hidrogênio tem número atômico 1. O hidrogênio de massa 2, ele é chamado de deutério. E o hidrogênio de massa 3 é chamado de trítio. Então, aqui é o hidrogênio de massa, partícula X é o hidrogênio de massa 2. Então, só pode ser o deutério. O hidrogênio comum aqui, de massa 1, é chamado de hidrogênio comum ou prótio. Bom? Então, só pode ser o deutério. Aí ele quer saber a porcentagem, a segunda, né, parte do exercício aí, e a porcentagem de flúor que resta após 5,5 horas. Olha o peguinho. A meia-vida do flúor, ele falou, são 110 minutos. Está em minutos. Ele quer saber a porcentagem de flúor que resta após 5,5 horas. Então, tem que transformar esse hora, né, o período de meia-vida, P, está em minuto. Então eu tenho que transformar esse tempo, 5,5 horas, em minutos. 1 hora, 60 minutos. Então, se você multiplicar 5,5 vezes 60, olha aí, 330 minutos. Então, após 330 minutos, quanto vai restar desse isótopo radioativo aí? Bom, o que é período de meia-vida? É o período, né, que vai se passar para que essa amostra radioativa se reduza pela metade da sua quantidade inicial. Então, quantidade inicial, como ele não deu, considero quanto? 100%. Passado um período de meia-vida, vão restar 50%. Ou seja, 10 minutos. Passar mais 110 minutos, que é o período de meia-vida, vão restar 25%. Passados mais 110 minutos, vão restar a metade, 12,5%. 110, 220, depois de 330 minutos, vão restar 12,5% desse isótopo radioativo, alternativa E. Beleza? Então, tempo de meia-vida é o tempo necessário para que metade dessa amostra tenha se desintegrado. Então, como ele quer 330 minutos, o período de meia-vida é 110, então vão passar 3 períodos de meia-vida. Então, 100% caiu pela metade, 50, metade de novo, 25, metade de novo, 12,5.
Beleza, galera? Questãozinha bem tranquila também. Vamos lá. 59. O geraniol é um álcool. É um álcool terpênico, insolúvel em água naturalmente, encontrado nos óleos essenciais de citronela, gerânio, limão e rosa, entre outras espécies. Sua molécula contém um grupo funcional álcool, 2 carbonos terciários e 18 átomos de hidrogênio. Considerando as estruturas de vários compostos que possuem 2 característicos, com base nas informações, o geraniol é representado também, porque o geraniol é um álcool. Então, peraí. Cuidado, o primeiro composto, para ser álcool, tem que ter OH ligado a carbono saturado. Carbono que só faz ligações simples. A gente representa isso por COH. Cuidado que na alternativa, no composto número 1, ele traz CHO. Cuidado que é um peguinha. Quando você coloca COH, para ser álcool é COH. É o C ligado a O ligado a H. Quando você simplifica por CHO, cuidado, isso é C dupla OH. O H sempre ligado ao elemento da esquerda. Então, por exemplo, quando você coloca CHO, é o H ligado a O. Quando você coloca COH, H ligado a O. Quando você coloca CHO, é o H ligado ao carbono. Então, depois vai ser C dupla O. É aldeído. Então, CHO é a forma simplificada de C dupla OH, que é um aldeído. Tá? O segundo, 3 duplas alternadas, é o anel aromático. OH ligado a benzeno é função fenol. Já elimina 1 e o 2. Aqui, o terceiro pode ser OH ligado a um carbono saturado. O 4 também, OH ligado a um carbono saturado. O 5 também. Bom, aí ele fala que tem que ter 2 carbonos terciários. O que é um carbono terciário? É o carbono que está ligado a outros 3 carbonos. Olha o composto número 3. Ele tem, ó. Deixa eu colocar os carboninhos para vocês aqui, ó. Esse carbono que eu estou circulando, ele é um carbono terciário. Ele está ligado a outros 3 carbonos, ó. Ele está ligado a esse, esse e esse. Ele é um carbono terciário. Esse também, ó. Tem 2 carbonos terciários. Então, pode ser o composto número 3. O composto número 4 não pode. Por quê? Ó, vou colocar os carboninhos para vocês aqui analisarem, ó. Esse é carbono terciário, ó. Beleza? Esse também é carbono terciário. Ô, professor, tem 2 carbonos terciários. Opa, galera, achei que não tivesse, mas tem também. Pode ser o 4. Vamos ver o composto número 5. Os carboninhos nos vértices aqui, ó. Esse carbono é terciário. Esse também. Então, também tem 2 carbonos terciários. Pode ser o 3, o 4 e o 5. E 18 átomos de hidrogênio. Para saber, galerinha, os átomos de hidrogênio, eu vou ter que completar os H's, não tem jeito. Então, ó, vamos completar os Hzinhos aí, ó. O carbono faz sempre 4 ligações, beleza? Então, vamos completar os H's que estão faltando aí, galera. Então, aqui, esse carbono aqui, ó. Esse carbono aqui, ele faz uma ligação só. Então, tá faltando 3. Vamos completar os Hzinhos, então. Esse carbono aqui já faz 4. 1, 2, 3, 4. Já faz 4 tracinhos. Já não tem H. Ó, esse carbono faz 1, 2, 3 tracinhos. Então, falta um Hzinho nele. Esse faz 2, falta 2. Vamos completar os Hzinhos aqui, ó. Então, essa molécula número 3 tem, ó, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18 hidrogênios. Então, só pode ser isso, olha lá. 18 hidrogênios. Então, 3. Beleza? Os outros, você completar aí, não terão 18 átomos de hidrogênio. Beleza, galerinha? Próxima questão, vamos lá. Questão 60. A matriz de transporte do Brasil está centrada em rodovias, sendo que a principal fonte de energia dos veículos que utilizam esse modal é derivado do petróleo. No entanto, grande parte desse combustível fóssil é constituído por moléculas, ou seja, o petróleo, em grande parte, é formado por moléculas de cadeias carbônicas muito longas. Cadeias grandes, muitos carbonos, a fração pesada, que são frações inviáveis para o uso como combustíveis automotores. As refinarias, assim, contornam esse problema transformando cadeias longas em moléculas menores. Processo chamado, quebra de moléculas maiores em moléculas menores. Esse processo é chamado de craqueamento. Quem assistiu uma aulinha de petróleo, provavelmente, seu professor comentou sobre o craqueamento, que é a quebra de moléculas maiores em moléculas menores. Isso é chamado de craqueamento ou cracking do petróleo, tá bom? Então você pega, por exemplo, uma molécula que pertence à fração óleo, que é uma fração mais pesada, e quebra em molécula de gasolina. Você quebra uma molécula maior em moléculas menores. Processo chamado de craqueamento. Beleza, galerinha? Valeu, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser.